Capítulo 691, Testando o Arco-Grilhão dos Céus. Tradução, SCRYZZ Revisão, Lachuel QC, Y Jung. Um acordo. Zhao Feng semicerrou os olhos enquanto olhava para a criança semideus, cuja voz ainda era infantil. Sua voz era como a de uma criança de 3 anos, mas sua expressão era séria. Ninguém se atreveria a subestimar um semideus que havia ressuscitado. Zhao Feng não pôde deixar de rir. Parece que você esqueceu a situação de nosso relacionamento. Não existia igualdade entre um escravo e um mestre. Um acordo geralmente era feito entre duas partes que estavam no mesmo nível. Um olhar de zombaria e curiosidade apareceu nos olhos do líder de templo esqueleto. Ele não sabia muito sobre essa criança porque a intenção do semideus a havia suprimido e, por isso, não podia deixar o anel. Claro, isso não significava que o líder de templo esqueleto o subestimou. Esta criança, que parecia ter apenas 2 ou 3 anos de idade, tinha o cultivo de um estágio tardio do grande reino núcleo da origem e poderia facilmente derrotá-lo. Não importa o quão burra a criança semideus parecesse ser, ele não o trataria como uma criança. Eu sou um semideus, então tenho o direito de fazer um acordo. Além disso, você não será capaz de resistir à minha oferta, a criança semideus disse com orgulho. Mesmo que ele fosse um escravo cuja vida estava no controle de outra pessoa, ele ainda tinha sua dignidade. Semideus. O líder de templo esqueleto ficou chocado e sem palavras ao olhar para a criança de pele dourada à sua frente. Zhao Feng reviveu um semideus. E fez dele seu escravo. Isso era muito insano. Comparado a um semideus, o patriarca da lua escarlate que um dia ele admirou e até o imperador da morte não era nada. Isso se o acordo for realmente irresistível. Zhao Feng não rejeitou a sugestão. Ele sabia que, à medida que a força da criança semideus se recuperasse, mais de suas memórias despertariam. Em primeiro lugar, eu tenho um método que pode aumentar as chances de o mestre absorver o relâmpago da tribulação divina, a criança semideus disse fracamente. Relâmpago da tribulação divina. Uma luz brilhou através dos olhos de Zhao Feng. O relâmpago da tribulação divina era o raio supremo que poderia combater tudo no mundo. Se ele pudesse compreender ou absorver apenas um pouco, isso aumentaria dramaticamente sua força. Além disso, compreender o relâmpago da tribulação divina aumentaria suas chances de sucesso ao enfrentar sua própria tribulação divina. Eu tenho uma técnica divina de absorção de relâmpago nas profundezas de minhas memórias. Embora esteja incompleta, é uma habilidade que supera a técnica dos 10.000 relâmpagos dos 5 elementos e a técnica da espada de invocadora de relâmpagos. Na minha vida anterior, compreendi essa habilidade para fortalecer minha resiliência contra os raios, explicou a criança semideus. Técnica divina de absorção de relâmpago. O coração de Zhao Feng se moveu. Ele havia herdado a herança do vento e relâmpago, então ele tinha ouvido falar da lendária técnica divina de absorção de relâmpago. Aparentemente, esta técnica foi criada especificamente para lutar contra a tribulação divina. Não é de se admirar que o semideus pudesse ter um cadáver completo e até mesmo absorver um pouco do raio. Zhao Feng acreditava na maioria das palavras que a criança semideus disse. Ele tinha a herança do vento e relâmpago e a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos, então ele poderia ser considerado um especialista em relâmpagos. Seria difícil enganá-lo em relação à técnica divina de absorção de relâmpago. O segundo ponto é que o relâmpago da tribulação divina é extremamente difícil de se fundir com a origem verdadeira. A melhor forma seria deixar o corpo, a carne e o sangue absorvê-lo. Esse foi o erro que cometi no passado. A criança semideus sorriu.
Ao ouvir isso, Zhao Feng instantaneamente sentiu como se uma rolha tivesse sido removida de uma garrafa. Não admira que ele tenha enfrentado tanta resistência quando tentou absorver o relâmpago da tribulação divina, que era um poder que governava saprimos e incontáveis poderes. Como esse tipo de poder pode se fundir com algum outro relâmpago ou com origem verdadeira? A criança semideus esclareceu a dúvida de Zhao Feng. A melhor maneira é deixar meu corpo absorvê-lo. Meu Dantian já tem o poder do vento e relâmpago, que não pode coexistir com o relâmpago da tribulação divina. Zhao Feng compreendeu. É difícil para os corpos normais resistirem ao relâmpago da tribulação divina, o que significa que é preciso uma técnica divina que fortaleça o corpo, disse a criança semideus com orgulho. Técnica divina de fortalecimento corporal. Zhao Feng agora entendia tudo. Ele olhou profundamente para a criança semideus. A criança semideus se especializou no fortalecimento corporal em sua vida anterior, então ele obviamente tinha técnicas poderosas de fortalecimento corporal. O que você quer? Zhao Feng decidiu fazer um acordo com a criança semideus. Tanto a técnica divina de absorção de relâmpagos quanto a técnica divina de fortalecimento corporal estavam na mão da criança semideus, e sem elas, Zhao Feng não seria capaz de absorver o relâmpago da tribulação divina, mesmo que tivesse a capacidade para isso. Eu quero mais daquela carne de antes, muita carne. A criança semideus falou enquanto olhava para os cadáveres amaldiçoados. Os cadáveres amaldiçoados obviamente haviam absorvido o corpo das bestas do reino dos sonhos da Era Antiga. De quanta carne você precisa? Zhao Feng perguntou. 5 toneladas, sem negociação, disse a criança semideus. 5 toneladas. As sobrancelhas de Zhao Feng se unirão. Para reunir 5 toneladas, ele precisaria matar alguns dos animais maiores. O valor do que eu estou dando a você é definitivamente muito alto. A criança semideus tinha uma postura decisiva. Ele sabia que Zhao Feng tinha uma grande quantidade dessa carne. Os cadáveres amaldiçoados eram um indicador óbvio. Zhao Feng definitivamente deu aos cadáveres amaldiçoados pelo menos 500 quilos no total, então 5.000 não deveriam ser demais. Ok, Zhao Feng acenou com a cabeça em concordância, mas você precisa provar que o que você está me dando é real. Embora 5 toneladas fossem muito, isso só aumentaria a força do semideus até que ele se tornasse um rei. Quanto mais carne fosse comida, o efeito diminuiria. Essa era a teoria básica por trás da aura do reino dos sonhos da Era Antiga. Eu uso o nome da tribulação divina para prometer que não vou fazer nenhum truque nos itens e para confirmar que eles são reais, disse a criança semideus solenemente. Zhao Feng acenou com a cabeça em satisfação. A criança semideus havia morrido para a tribulação divina em sua vida anterior, e seu poder havia deixado para trás um pesadelo em seu coração. Ao mesmo tempo, a tribulação divina estava relacionada às leis do céu e da terra. A criança semideus não brincaria com essa coisa. Levando esses fatos em conta, podia-se ver que a criança semideus estava realmente falando sério sobre fazer esse acordo. Parecia que ele tinha muitas outras coisas em que confiar que lhe permitiriam permanecer sem medo de Zhao Feng. Para provar a minha sinceridade, eu darei a técnica divina de absorção de relâmpagos para você agora, disse a criança semideus. Zhao Feng ficou extremamente surpreso. A criança semideus era sempre sincera dessa forma. Ele não disse nada e simplesmente aceitou a informação que a criança semideus lhe enviou. Uma técnica divina incompleta logo apareceu em sua mente. A técnica divina da absorção de relâmpagos, criada por um especialista da Era Antiga para enfrentar a tribulação divina. Uma técnica feita para absorver o poder do relâmpago.
A técnica não tinha muito escrito desde que estava incompleta. Não era como a herança do vento e relâmpago ou a técnica 10.000 relâmpagos dos 5 elementos que tinham um grande contorno e direção. Simplificando, era apenas uma habilidade que exigiu um alto nível de compreensão e força da alma. Zhao Feng fechou os olhos e tentou compreendê-la, e descobriu que, embora não houvesse muito conteúdo, era bastante difícil de compreender. Felizmente, ele teve a fundação da técnica dos 10.000 pensamentos da Vinos e o olho espiritual de Deus, o que lhe permitiu pelo menos compreender um pouco dela. Dê-me alguns dias e lhe darei meia tonelada de carne. Zhao Feng abriu os olhos e disse. Alegria passou pelos olhos da criança semideus. Nos dias que se seguiram, Zhao Feng parecia estar cultivando enquanto estava sentado, mas, na realidade, sua consciência permanecia no mar da alma. O mar da alma de Zhao Feng atualmente estava restrito, então ele não podia usar o poder de sua alma tão facilmente, mas isso não o impediu de compreender dentro dele. Shua. Com um pensamento, Zhao Feng entrou no reino dos sonhos da Era Antiga novamente. Perto do córrego, Zhao Feng começou a caçar os animais sem capacidade ofensiva, como vacas e ovelhas. Para aumentar sua eficiência, Zhao Feng tirou o arco-grilhão dos céus. O poder do arco-grilhão dos céus era bastante restrito no reino dos sonhos da Era Antiga, mas ainda podia disparar a uma distância de algumas centenas de metros. Zhao Feng agarrou o velho arco de prata escura e começou a puxar lentamente a corda do arco, enquanto fundia o poder de sua linhagem ocular nelas. Ué! Uma luz prateada apareceu ao redor do arco antigo e começou a se mover como se fosse real. Ao mesmo tempo, uma flecha fria e fina de luz dourada começou a se condensar. Quando uma arma alcança o nível do arco-grilhão dos céus, ela não precisava mais de flechas. As flechas podiam ser formadas automaticamente. Se alguém tinha energia suficiente, teoricamente o arco-grilhão dos céus poderia ser usado infinitamente, como uma arma com munição ilimitada. Oxi! A luz dourada e prateada se entrelaçava na flecha e perfurava o ar. Bam! A flecha dourada brilhou e reapareceu a dezenas de metros de distância através da garganta de um servo que estava bebendo água. Que poder! A boca de Zhao Feng estava bem aberta, ele ficou atordoado. Esta foi a primeira vez que ele usou este trunfo. Os corpos de todos os seres no reino dos sonhos da Era Antiga eram extremamente fortes, e até mesmo Zhao Feng precisaria gastar algum tempo e esforço para matar um mero veado ou ovelha, enquanto o arco-grilhão dos céus havia feito isso de uma só vez. Isso é bom. Eu posso fazer o que quiser no reino dos sonhos da Era Antiga e testar minhas habilidades de arco e flecha. Zhao Feng suprimiu a excitação em seu coração enquanto rapidamente guardava o corpo do veado e removia sua aura para não chamar a atenção de outros animais. Nos 2 dias seguintes, Zhao Feng usou o arco-grilhão dos céus para caçar alguns animais maiores, mas o arco-grilhão dos céus usou muita origem verdadeira. Zhao Feng só poderia usá-lo 4 ou 5 vezes por dia, mas mataria o alvo em um tiro de cada vez. Os alvos que entravam na mira do arco-grilhão dos céus não tinham nenhuma chance de se esquivar. Este arco tinha uma habilidade única que se prendia à alma e não podia ser esquivada, o que o tornava fiel ao seu nome, o arco-grilhão dos céus. 4 dias depois, Zhao Feng chamou a criança semideus. Aqui está, meia tonelada de carne. Zhao Feng tirou uma bolsa interespacial e entregou-a à criança semideus. A criança semideus revelou um olhar alegre enquanto ele observava. Mestre, esta é a minha técnica suprema de fortalecimento corporal da minha vida anterior. O corpo sagrado do Kun Dourado.
Mesmo entre as zonas continentais, essa técnica é uma das melhores técnicas de fortalecimento corporal. A criança semideus tirou uma gota de sangue dourada e a entregou a Zhao Feng. Zhao Feng ficou perplexo com a gota de sangue dourada e adivinhou que esse tipo de herança provavelmente se limitava a linhagens sanguíneas. No entanto, o fato dele conseguir essa técnica de fortalecimento corporal tão facilmente ainda surpreendeu Zhao Feng. Zombaria apareceu nos olhos da criança semideus. O corpo sagrado do Kun dourado que ele havia dado a Zhao Feng era de fato real, mas ele não estava nem um pouco preocupado com o fato de Zhao Feng possuí-lo.